Salve, salve, fiel torcida! Boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um jogo do nosso querido e amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Vai, Corinthians! Dando sequência ao nosso projeto, Resenha do Lounge. Obrigado, BPC Eventos. Obrigado aos nossos patrocinadores também. Sagrada Família Saúde, BL Estúdio Tatu. Então, ó, quem quiser fazer uma tatuagem, tá armado ali, ó. Só colar ali e fazer seu orçamento e fazer. E dando sequência no nosso projeto do Resenha do Lounge, mais um jogador que passou aqui com a camisa do nosso Todo-Poderoso, né? E não foi que passou. Passou numa época que a grande maioria dos corintianos lembra muito aquela época de 2009, Ronaldo Fenômeno e companhia. Então, cara, que legal poder conhecer um pouco mais da história desses jogadores, falar um pouco da história do Esporte Clube Corinthians Paulista também. E quem quiser participar da nossa resenha, tem um microfone aberto aqui em frente ao palco. Então, perguntas, curiosidades, colhem aqui. Quero saber de onde vocês são. O pessoal que está em casa também no nosso canal do YouTube, Resenha do Lounge, obrigado por sempre participar. Deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo, essa resenha com seus amigos, para também um dia você poder participar dessa resenha aqui presencial. Então, com muita honra, estou muito feliz de poder trocar uma ideia com esse cara que jogou ao lado de várias lendas corintianas e hoje a gente vai descobrir um pouquinho ainda mais da história dele, de como ele chegou, o que ele conquistou. Então, queria chamar aqui no palco do Lounge nosso ex-volante, que já atuou por várias posições, mas Boquita. Uma salva de palmas pro Boquita aí, gente. Boquita, já é um boa tarde, boa noite, mas quem tá assistindo, a gente não sabe o horário, então bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, obrigado por topar essa resenha, tenho certeza que vai ser um tempinho pra gente conhecer um pouco mais da sua história, de tudo que você passou no Coringão, e obrigado por estar presente aqui hoje. Não, eu que agradeço, né? Boa noite, boa tarde a todos. O Corinthians é praticamente a minha casa, né? Então, sempre um prazer estar aqui, tá acompanhando esse clube que faz parte da minha vida e tem todo o meu coração. Que isso, cara. E novamente obrigado, né, por topar a resenha aqui. E eu queria que você começasse, Boquita, falando da sua chegada no Corinthians. Me corrija se eu estiver errado. Você veio de um clube chamado 13. Se eu estiver errado também, me fala um pouquinho da sua história, tá? De quando você começou, categorias de base, da sua estreia no profissional. Conta um pouquinho pra gente, tanto pro pessoal que tá aqui no lounge, pro pessoal que tá em casa também. Então, fala um pouquinho da sua história até o momento que você respirou profissional, né? E só tinha fera do lado. Então, conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Bom, eu sou aqui de São Miguel Paulista, né? Aqui do lado. Comecei na Nitroquímica e com 10 anos de idade eu fui para Portuguesa, né? Portuguesa. E na Portuguesa onde eu comecei essa trajetória e com 14 anos, depois de uma final que a gente fez, o Corinthians me trouxe e desde os 14 anos eu cheguei no Corinthians. Terrão. Eu ainda não peguei o terrão, eu peguei aqui Itaquera. Já pegou Itaquera, já? Peguei Itaquera. Onde é o estádio hoje, era o nosso CT da base. Então, aqui que tudo começou de verdade, né? Eu acho que com 14 anos ali que você começa de verdade a amadurecer um pouco mais, a crescer, né, como jogador, aprender. Então aqui nós tivemos um treinador que está até aqui hoje na base, que é o Zé Augusto, que é Conheci o Zé. o Zé é um cara que revelou
a grande maioria, todo mundo passou pela categoria de base com o Zé. É um cara sensacional. Então, tive o prazer de ser campeão aqui na base, de ganhar muitos títulos. Taça São Paulo, Paulista, a gente ganhou um monte. Então, foi um momento muito especial assim da minha vida, né? De ser campeão com essa camisa. Com 14 anos você chegou, Boquita, aqui no Corinthians? Cheguei com 14 anos, veio eu e mais 3 contratados da Portuguesa para um torneio Votorantim, né? A Copa Votorantim. Copa Votorantim. Mas antes da gente começar, vamos... É uma resenha, então tem que ter um negocinho pra... Gente, já parou aqui já, né, a bebida alcoólica, então é sem álcool, viu, gente? Então, um brinde aqui, Boquita. Voltando ao... tomar, né? Copa Votorantim. Copa Votorantim, se eu não me engano, sub-15, né? Copa Votorantim? Sub-15 aqui em Votorantim, né? Então, um campeonato praticamente um brasileiro, né? É que antigamente tinham poucos campeonatos assim para base, tirando o Paulista, né? Hoje a gente tem Copa do Brasil, Libertadores. Então, na época, tinha esse Votorantim, que era um campeonato super disputado. A gente chegou na final, perdemos pro Cruzeiro, mas tinha time que tinha Lulinha, Dentinho, né, Fagner. Era um time muito forte, que depois veio conquistar um monte de títulos, né? Então eu cheguei nessa época de Votorantim, depois, como eu falei, Paulista, na época a gente ganhava tudo mesmo, era um time muito forte, vários jogadores ia para a seleção, né? Então a grande maioria era a seleção de base. Eu tive esse privilégio de pegar a seleção de base, sub-15, sub-17, até o Mundial sub-20, né? Que a gente jogou no Egito, a gente chegou até a final também. Então foi uma época, sensacional, né, mano? Foi muito marcante, sem dúvida, na minha vida. E, cara, antes da gente ingressar realmente pro profissional do Corinthians, né, em 2009, você, como era um jogador das categorias de base, né, e jogou esses torneios que você falou, você também, entre aspas, passou pelo drama, né, vendo um pouco de perto e de longe ao mesmo tempo, do rebaixamento do Corinthians para a Série B, né, depois daquela construção do time em 2007, 2008. Como que foi para você, né, e para os outros garotos da categoria de base viver tudo aquilo? Vocês tinham oportunidades para treinar? Porque assim, para quem não sabe, eu trabalhei um pouco mais de um ano nas categorias de base do Corinthians ano passado. Eu fiquei, né, na parte de comunicação lá, a gente gravava todos os treinos, fazia matéria todos os treinos, e a gente via muito, ô Boquita, que o profissional fazia uma ligação lá pro CT da base e falou, ó, manda X atletas para treinar com a gente, né? Na sua época, né, que teve isso de rebaixamento, mas depois a construção daquele time depois da volta de Série A. Como era a oportunidade que vocês, né, das categorias de base, tinham no time profissional? Bom, a nossa categoria tinha 17 anos nessa época. Nosso 90 do Corinthians era uma equipe muito forte. Dentro do Corinthians, ali se falavam que era a categoria mais forte que tinha. Então, sempre o 90 estava sendo chamado para poder treinar com o profissional, né? Então, sempre estávamos fazendo coletivo contra aquele time de sub-17, ou de 2007. Então, as oportunidades que a gente tinha era de fazer esses treinos. Sempre depois de jogos, o pessoal que não tinha participado do jogo fazia um coletivo contra a gente. E era uma categoria que dava trabalho para eles, viu? Sim. Tanto é por isso que ficou até meio que certo. Teve jogo, já achamos o sub-17 para poder fazer esse coletivo, porque a gente dava trabalho para eles. E vivenciar aquilo foi um momento para nós da base ruim, né? Porque você é rebaixado, a categoria de base é junto, né? Então Sim. acaba respingando para todo mundo. Então foi um momento difícil, mas também foi, acho que, um momento de reconstrução que depois de 2007 veio uma sequência de títulos para o Corinthians. Ninguém quer cair, mas depois da queda foi
parece que um start, né? Sim. Que foi um momento onde o Corinthians cresceu e eu acho que a chegada do Ronaldo também, né? E Aí aí mudou tudo, né, velho? mudou o patamar, mudou a parte de estrutura. Ele veio com uma cabeça diferenciada Sim. de construção do CT. Então hoje o Corinthians é referência, né? Na questão de estrutura, de CT, muito pelo Ronaldo, de ter uma visão gigantesca. Então foi uma fase difícil, mas de muito aprendizado para todos, né? Principalmente para a gente da base também, que sonhava estar lá no profissional. Pô, cara, que legal. E assim, gente, novamente, obrigado a todos os presentes aqui no Lounge. Também a galera de casa que tá nos acompanhando via YouTube. Quem quiser, gente, fazer pergunta pro Boquita, tem o microfone aberto ali, só levantar a mão ali, a gente vai abrir perguntas pro pessoal daqui. E, cara, na sua subida pro profissional, claro que, como eu tive muito contato com jogadores da base, a gente consegue conversar um pouco com eles e eles sabem realmente quem. Igual hoje, a gente pega o time de hoje do Corinthians, o Kaique, que infelizmente se machucou, André, o pessoal da base, Dieguinho, né, que tá tendo mais oportunidades. Sempre tem aqueles jogadores do elenco que dão mais apoio para quem tá subindo, né? Na sua época, quando você subiu pro profissional, né? Enfim, tinha Ronaldo Fenômeno depois e tudo mais. Mas você lembra de algum jogador ou de alguns jogadores que realmente falaram assim: garoto, vem aqui, vou te ajudar, confia, vai dar certo? Tem algum, sei lá, algum personagem marcante na sua história que te ajudou bastante nessa transição base profissional? Ah, sem dúvida, quando eu cheguei no profissional, quem me ajudou muito foi o William, capitão da época, né? William William Capita. Capita, zagueiro. O William foi o meu primeiro parceiro, né, de concentração, assim. Então imagina para um menino subir no profissional, o primeiro parceiro de concentração ser o capitão, né? Então a gente ficava assustado, falava, meu Deus do céu, né? Aí, mas você vê que era um cara muito gente boa, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci, não só no futebol, como na vida. Era um cara que a gente assistia muitos jogos na televisão Sim. e, e cada jogada, cada jeito que aparecia na televisão, tá vendo essa jogada? Ele vinha e falava, ó, é assim, assim, questão de torcida, questão de tática. Então foi um cara que, sem dúvidas, teve outros também, né? O Fabinho, mas o William por ter... Fabinho Volante também. Fabinho Volante, depois chegou o Edu Do Gaspar também. Gaspar. Era um cara sensacional com a rapaziada da base. Então, mas pra mim o que me marcou foi sem dúvida foi o William Capita. Como eu falei, é um cara sensacional. Liderança também É, extrema. era o cara que todo mundo confiava, né? Era um cara que conversava com o mano, que trocava as ideias, que passava pro grupo. E em 2009 também era um grupo sensacional, né? Então, a gente começa o ano, eu particularmente sendo campeão da Copa São Paulo. Aí já pega Em 2009? 2009. 2009 no primeiro semestre eu fui campeão da Copa São Paulo, o Paulista invicto e a Copa do Brasil. Que Então, ano, hein, bicho? foi um ano pra mim, acho que é o ano mais Pô, mais marcante que eu tive como profissional, um ano maravilhoso. E como eu falei, era um grupo que tinha muita alegria nos treinamentos. Eu acho que isso que era o segredo, sabe, das vitórias. Claro, de ter o Ronaldo no elenco. Era um cara que sempre alegre, sempre procurando ajudar a rapaziada, principalmente os meninos novos, né? Então tinha as nossas resenhas, né? Você até escuta por aí. sim. O Dentinho contou esses dias Sim. que foi algemado, que não sei o quê. Eu sempre tava correndo dessas aí. Eu ficava no meio pros caras e meio pros moleques da base. Então, graças a Deus, eu não sofri essa parte. Então, era um time alegre que por isso que conquistou esses títulos todos aí. E, cara, pegando já esse ano mágico que foi na sua vida 2009, né? Campeão da Copa São Paulo, depois Paulista invicto.
e Copa do Brasil. Aquele elenco, né? Vamos falar do elenco profissional do Corinthians, né? Que tinha várias estrelas, tinha Douglas, Elias, Jorge Henrique. Christian. Cara, você que era um volante, né? A sua vida não era muito fácil ali, não, de concorrência, né? Não, era o time titular era praticamente uma seleção, né? Então, mas eu tive a sorte e a capacidade de praticamente ser o 12º jogador daquela equipe, né? Porque o Mano confiava muito em mim e quem saísse do meio-campo, ou Douglas, ou Christian, Elias, próprio Jorge Henrique ou Dentinho, quando saía, era um cara que era chamado sempre, era eu. Dependendo do jogo, ou estava ganhando ou perdendo, mesmo assim ele colocava. Era uma concorrência muito difícil, né? Nossa senhora, velho. Não tinha, tanto é que a rapaziada marcou época aqui, mas era aprender com eles também, né? Não só concorrência, mas poder estar aprendendo, porque claro que a gente queria estar jogando, mas era aprendendo no dia a dia, cada jogada. Então, procurando com toda a humildade absorver tudo de bom que essa rapaziada tinha para poder seguir na carreira, né? Como profissional. Pô, cara, e já puxando pro lado da resenha, e a pergunta? Ó, tem o João, auxilia ali a pergunta, por favor. Gente, quem quiser fazer pergunta aqui pro Boquita, podem colar aqui no microfone, chega junto e vamos fazer essa resenha legal aí. Meu irmão é atleta de base e hoje sabemos que não é só futebol. O que o atleta precisa para se destacar? Hoje o futebol mudou muito, né? Então hoje precisa a parte psicológica, hoje principalmente a parte física hoje que tá mandando muito. Então assim, tem que se preparar bem, dormir cedo, alimentação, saber que a concorrência é todos os dias, saber que cada treino você tem que dar o seu melhor para poder estar sempre entre os titulares ou poder estar participando dos jogos. Então hoje envolve muita coisa, não só dentro de campo, né? Tem que ter disciplina, como eu falei, dormir cedo, alimentar, e aí com certeza vai estar no caminho certo e estamos torcendo por ele para poder chegar no profissional. Obrigada. De nada. É isso aí, ó. Aí é rosto conhecido, hein? Quando você jogava. Calma. Qual que é o seu nome? Meu nome é Antônio. Antônio? E qual que é o seu nickname? AL9. A L9, ó, jogador, nome de jogador. Nome de craque já, né? A L9, qual que é a sua pergunta pro Boquita? Quando você jogava nos treinos, quem era o mais difícil de marcar? Aí você facilitou para mim, né? O cara que jogou com o Ronaldo Essa Fenômeno. pergunta bicho. foi muito fácil para mim. Sem dúvida, Ronaldo, né? Eu acho que para mim é o maior da história que eu vi, assim, é o Ronaldo. Era absurdo, pensava muito na frente da rapaziada. E então, sem dúvidas, foi Ronaldo Fenômeno. Ronaldo era craque. Ninguém tem esse apelido à toa, né? R9, a L9, aí, ó. tudo- Aí, você tá no caminho. Quem sabe você pode chegar lá, né? Amém. Valeu. Alô? Valeu, obrigado. Grande abraço aí pro AL9. Franco, obrigado por sempre acreditar no nosso projeto. Sagrada Família Saúde. Tamo junto sempre. E, Boquita, já puxando agora pro lado da resenha. Aquele elenco, a gente conhece várias histórias, né? Que a gente vê aí no YouTube. Era o elenco resenha. Pô, tinha Elias, Douglas, Ronaldo. Você, naquela época, né? Obviamente, 2009. Era mais do grupo da zoeira, da resenha? Ou você era mais contido, mais do grupo que... mais tranquilo? É que na época, na questão de resenha, tinha a equipe do Ronaldo
contra a equipe da base, né? Então era sempre, tinha resenha de entrar no quarto, de dar uns tapas na rapaziada. Como até o Dentinho falou esses dias aí, ser algemado. Mano, que resenha. Era loucura, né? Então, e outra, né? Todo mundo queria pegar o Ronaldo, né? E eu, malandro, sempre ficava no meio. Então tava sempre. Quando um tava atacando, eu tava na parte da rapaziada da base. Quando o Ronaldo ia atacar, que às vezes precisava de um favorzinho, eu falava, não, Vamos junto. Tamo junto. Então eu não peguei essa parte de tomar uns tapas, porque a rapaziada da base lá sofria, Sofria? pô. O Dentinho, coitado. O Dentinho queria bater de frente com os caras. Dentinho, Lulinha, o Marcelinho também. Então os caras sofriam. Mas eu era mais contido, né? Eu ficava mais na minha. Então eu ficava nesse meio termo pra não apanhar da rapaziada, né? É, o famoso malandro. Ah, já tinha essa malandragem já, né? E, cara, pegando o gancho já do que você tá falando bastante do Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo, muita gente fala, e eu concordo com isso, que, claro, que a paixão da torcida, a história do Corinthians, claro que existe muito antes de Ronaldo, muito antes, né, de vários jogadores que passaram pela nossa história, pelo nosso clube. Mas com certeza em relação à organização, em relação à estrutura, são dois Corinthians, né? Antes Ronaldo e pós Ronaldo. Falando de treinamento, né? O menino te perguntou quem foi o cara mais difícil que você marcou, tudo mais. Você falou do Ronaldo. A gente tem alguns vídeos aí na internet que rola, né? Dos treinamentos do Ronaldo treinando. Você que conseguiu vivenciar, cara, na minha opinião também, que eu vi, né? Foi o maior da história. No treinamento, assim, no dia a dia, ele era diferente e por quê? Ah, não, sem dúvidas. Era um cara muito diferente. E, como eu falei, ele parecia que pensava 10 segundos na nossa frente. E não só na minha cabeça, mas na dos outros também. Porque até eu tenho 2 pontos com o Ronaldo, que era um rachão. E aí eu ficava ali na zaga, ele lá no ataque. E aí vem uma bola, quando eu penso que ele vai dominar, ele já tocou de primeira. Aí você fala, pô, na próxima ele vai tocar de primeira. Então quando você achava que ele ia tocar de primeira, ele já dominou, já tirou. Então é absurdo, assim, eu acho que é inexplicável esse cara, sabe? Você via que ele já não tinha mais a mesma velocidade, mas eu acho que a inteligência dele era fora da curva, era um cara que... E outra, né, todo mundo respeitava. Você via nos jogos que ninguém era besta de dar o bote nele. Se você pegar os vídeos do Ronaldo jogando, quando ele parava a bola, ninguém ia pra tomar a bola dele. Ninguém ia. é besta. O cara esperava a tomada de decisão dele pra poder ver o que ia acontecer. Porque se você fosse de primeira nele, era uma caneta, era um drible que nem o rapaz do Vasco lá tomou, que caiu. Caiu sentado. Então, assim, nos treinos nós também tinha esse receio de catar, de primeira nele e tomar um drible e a rapaziada zoar. Então você via que era um cara fora da curva e muito inteligente, meu. Não é à toa que é o fenômeno. Não tem jeito. Não é à toa. E os goleiros que ficavam bravos com ele, né? Porque se dá um passo pra frente, ele cavava. Se anda um pouquinho, ele tirava. A gente até brincava que em treino de finalização, assim, a gente ia lá chutar, soltava a perna lá, os goleiros iam, buscava, pegava, aí ele vinha chutar, só tirava de ladinho, gol. Rolava a bola no outro canto, gol. Aí nós falava pros goleiros, pô, você tá brincando, você tá deixando, né? Possível. Mas você via que era difícil Que era pros goleiros também. cara. Os goleiros não sabiam, se dá o passo ele cava, e se ficar parado ele coloca no canto, então não tinha jeito. Então ele é fenômeno mesmo. É diferente, né? E, cara, depois que você, né, teve essa passagem do Corinthians, né, em 2009, o ano, igual você falou, mais marcante da sua vida, não só pelas conquistas, né, mas de tudo que você viveu aqui no Corinthians. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória depois, pós-Corinthians,
né? Porque tem o pré-Corinthians, igual você falou, chegou com 14 anos na Copa Votorantim, da Portuguesa. E aí depois, né, teve essa passagem no profissional e depois me conta um pouquinho como foi sua carreira, né? Não só pra mim, pra galera que tá aqui no lounge, pra galera que tá em casa. Como foi sua carreira por aí? O que você viu de diferente? Bom, depois do Corinthians eu tive uma passagem rápida pelo Bahia, né? Que era até um grupo bom, porém foi formado meio que pegou 2, 3 do Corinthians, 3 do Flamengo, então demora um pouco até encaixar, né? Então foi uma passagem rápida pelo Bahia, e em 2011 eu volto para Portuguesa, né? Na Série B, aonde que foi a Barcelusa, né? A gente foi campeão da Série B, um campeonato para Portuguesa difícil, né? Porque trata-se de um brasileiro e você perder apenas 2 jogos no brasileiro, você via que era um time Sim. muito forte, né? E nessa Portuguesa teve uma curiosidade de, acho que se eu não me engano, 35 jogadores. Os 35 jogou e fizeram gol. Então Nossa. todos os atletas teve a oportunidade de jogar e fazer gol. Caramba! Que isso foi uma experiência muito legal na Portuguesa, e marcar a história também na Portuguesa, onde eu comecei também. Então para mim foi muito importante. E depois eu tive uma lesão no pubis, né, que me atrapalhou um pouco. E aí eu fiquei 6 meses sem jogar. Então, para um atleta, você fica 6 meses, 7 meses sem jogar, atrapalha muito até você voltar, até você ter ritmo de jogo. Então, praticamente você perde um ano. Isso em 2013, né? Porque em 2012 eu continuo na Portuguesa. E aí depois começa a bater em times menores, jogar Paulista. Aí eu passei pelo Vila Nova de Goiânia também. No Brusque, que aí Aô, Goiânia! Goiânia foi bom também. Passei pelo Brusque, que aí teve até um jogo pela Copa do Brasil contra o Corinthians, lá em Brusque, que o Corinthians eliminou a gente nos pênaltis. E depois disso tive uma passagem boa pelo CSA também, agora de Alagoas, que foi campeão alagoano, campeão da Série C, vice da B, até colocar o clube na Série A, né? Que lá em Alagoas é o único clube que tem esse título nacional e isso chegar à Série A, né? Então também é outro clube que a gente marcou, que tem história. E depois passei por o Brasil de Pelotas e Juventus, aqui da Moca, até Pará mesmo. Sim. E agora outros projetos como treinador aí. Ah, que legal, cara. Então, conheceu vários times, né? Na Portuguesa, quando você, né, no Barcelona, você chegou a jogar com o Guilherme, volante, não? Cheguei. O Guilherme teve época do campeonato ali em 2012 que fazia parceria eu e ele de volante. Sim. Guilherme é um parceiro, um grande jogador que depois teve a passagem aqui também, Sim. teve uma passagem marcante. É meu amigo até hoje, a gente conversa. Então teve até na época eu dei alguns conselhos para ele, né, de poder vir para cá, de adaptação assim, porque também não é fácil você sair de um clube menor e chegar aqui no Corinthians e se destacar. Até a cobrança, né, Boquita? Cobrança, tudo, né? O Corinthians é único, meu. Não vai ter torcida melhor, não tem nada mais do que o Corinthians. Cobrança maior. Mas também, se você consegue jogar aqui no Corinthians, você consegue jogar em outros lugares, né? Porque se você jogou aqui, você provou que você é bom, né? Que você é bom. Você tá no Corinthians. Seu nome, meu querido? Gustavo. Gustavo, faça sua pergunta pro Boquita, por Ô, favor. irmão, Neymar ou Paquetá na seleção hoje? Peraí. Vamos reproduzir a pergunta do... Seu nome? Neymar, Gustavo. Gustavo, seleção, falando já de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, falta menos de 30 dias pra começar. Boquita, jogador... com certeza acompanha a seleção brasileira também. Neymar, pergunta polêmica, né? Pergunta polêmica, porque muita gente é contra, muita gente é a favor do Neymar na seleção.
fugindo um pouco de Corinthians, mas já que o Gustavo fez a pergunta, Neymar ou Paquetá na seleção? Ah, pra mim, Neymar. Porque não tem jeito, né, cara? É um cara que às vezes não vai estar no seu melhor, a gente sabe, mas na seleção é o cara que talvez não seja titular, mas se entrar meio tempo, 10 minutos, 5 minutos que seja, pode sair alguma jogada e o Brasil ganhar. Então, entre Neymar e Paquetá, pra mim, sem dúvida, o Neymar. É que, cara, Posso reformular a pergunta? Claro. Neymar ou qualquer um da seleção? Jogando hoje. Não tem Estevão, não tem ninguém. Quem que é melhor? eu também tô achando isso aí, hein? Mas, ó, Não, sem clubismo. clubismo. Sem clubismo, pra mim, melhor que o Neymar hoje não tem, cara. Não tem, né, velho? Não tem como. Pra mim, eu não deixaria ele de fora. Eu também não sou o maior fã do Neymar pessoa, né? Por tudo que aconteceu. Mas com certeza, cara, não tem um jogador diferente. Tô pra te falar que, assim, nós tivemos uma safra muito boa, 2002, 2006, né? Com quadrado mágico lá, 2006 da seleção, que era Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, e depois começou a decair um pouco, na minha opinião, a seleção. Mas depois dessa safra muito boa, vamos falar do Ronaldinho Gaúcho, a gente não teve um jogador que não chegou nem perto, mas nem perto, é muito distante do Neymar. O Neymar realmente é diferente. Talvez ele aceitaria ir pra seleção, ficar no banco, jogar 10 minutos, não sei. Mas, com certeza é um cara muito diferente, né? Ah, sem dúvidas. Essa é a parte que é complicado, né? Convencer ele que ficar no banco. Mas eu acho que esse rapaziada ajudar ele ali, correr, marcar pra ele, eu acho que ele faz a diferença, né? Eu acho que craque não tem como ficar de fora, não dá pra deixar. Assim como fazíamos em 2009, em correr a mais e marcar mais pro Ronaldo decidir, eu acho que poderia fazer isso com o Neymar hoje na seleção. Com certeza. Qual que é o seu nome, meu querido? Meu nome é Franco. Franco. E eu sou Franco. Você é Franco? Eu não vou fazer pergunta, Boquita. Eu só quero saber se você concorda. É que ele não é brasileiro. Mas eu levo o Garro no lugar do Neymar. Que isso? Garro no lugar do Neymar? Se desse, era o Garro. Desce. Era o Garro. Mas não dá, então é o Neymar. Então é ele, né? Não, eu também sou muito fã do Garro, ainda mais agora o momento que ele vive, eu acho que dava pra levar na seleção, sem dúvida. Dá, o Garro joga muito. Oh, já aproveitando o gancho, Franco, você trouxe um presente, né? Pro Boquita. Então, Franco, suba aqui. Eu vou pedir pro AL9 presentear, pode ser? Pode ser. L9. Suba você e ele, então, por favor. Vocês dois. O Franco, pra quem não sabe, gente, é um dos donos da Sagrada Família Saúde, nosso patrocinador aqui do Resenha do Lounge. Então, Franco, obrigado por acreditar no projeto, obrigado por... E tem um presente aí pro Boquita, queria que o Boquita abrisse também o presente da Sagrada Família Saúde aí. Que ajuda aí, ó. Ô, AL9, ajuda ele aí, meu. Pra quem não sabe, o AL9 é filho do Franco. Já tá todo bombado na internet. Aí, ó. Ó o presente da Sagrada Família aí, ó. Saúde pro Boquita. Pra quem não sabe, nós somos patrocinadores oficiais do Master do Corinthians. Os ídolos eternos aí. É isso aí, ó. Um Muito grande obrigado. trabalho da Sagrada Família Saúde. Um plano de saúde também, a gente sabe o tanto que é importante. Então, obrigado aí, Franco. Obrigado, Sagrada Família Saúde. Deixa eu dar um... Valeu, craque. Sagrada Família Saúde, patrocinador Master do Corinthians. Obrigado aí por apoiar o Resenha do Lounge também, Franco. Vamos fazer muita coisa junto aí nesses projetos que a gente tem aí em andamento. E que presente legal aí. E também agradecer nosso outro patrocinador, que é a Black Line Studio Tattoo. Quem vem aqui, né, no Lounge, quem tem o sonho de estar aqui ou pela primeira vez ou frequenta, nós temos um estúdio
de tatuagem aqui dentro do lounge. Quem quiser eternizar o momento, vai lá, faça, né, o seu orçamento, faz o escudo do Corinthians ou qualquer outra tatuagem, né, que vocês acharem legal. Tem promoção, tem brinde, cola lá, enche o saco da rapaziada lá que tenho certeza que vai ser coisa boa. E, Boquita, pegando, né, já um gancho, obrigado a todo mundo que tá participando. Quem tiver mais perguntas, só colar ali, hein? Cara, a gente falou de seleção, né, o futebol mudou muito, né, desde a sua época pra cá, né, de jogadores. Hoje a gente tem essa carência, né, de jogadores. Ó, vamos acabar com isso aqui que tem mais, ó, vamos lá. Por favor. A resenha fica até melhor, né? Lembrando, né, gente? Pelas leis aí do estado de São Paulo, sem álcool, lógico, né? Óbvio. Essa é sem álcool. Com certeza. E o que você sente mais falta? Porque assim, na sua época, né, que vamos falar da sua passagem pelo Corinthians, existiam grandes camisas 10 no futebol brasileiro, mas vários. Tinha o próprio Douglas no Corinthians, tinha o Conca, tinha vários jogadores do futebol brasileiro que realmente era o camisa 10 clássico, que hoje, por exemplo, o Garro faz um papel muito bem. Mas você sente um pouco carente de jogadores dessa posição hoje no futebol brasileiro? Ah, já tem alguns anos que tá dessa forma, né? O futebol mudou. Hoje os camisa 10, os 10 tem que marcar, tem que correr, não tem jeito. Se você fica hoje com um ou dois jogadores que não marca, que não ajuda, sobrecarrega muito a parte defensiva. E isso nos dias de hoje, os 90 minutos ali, a rapaziada hoje corre 12, 13 quilômetros, né, em alta intensidade. Sim. Então fica difícil para esses camisa 10. A gente vê o que o Ganso tá sofrendo, né? Eu peguei o Ganso na seleção, cara. Era absurdo. É um cara que era pra estar num nível melhor. Muito maior também. Muito né? maior. Eu acho que pelo que eu convivi com ele, né? Que foi 40 dias de seleção lá no Mundial. Vai ter dificuldade. Então eu acho que hoje não tem mais espaço para esse camisa 10, né? Se tiver 15, 20 minutos no máximo de tempo que ele tem hoje para poder atuar, porque senão sobrecarrega tudo e hoje em dia você vê, né, nosso treinador aqui, o Diniz, a intensidade que posse de bola o tempo todo. Então esses camisas 10, se não marcar, se não correr hoje, infelizmente não joga mais. Não rende mais, né? E principalmente aqui no Corinthians, que a gente cobra, você mais do que ninguém sabe, né? Como nossa torcida cobra a raça, a entrega. E eu vejo muito isso, cara. Eu fiquei espantado com a partida do Garro contra o São Paulo. O tanto que ele se entregou, que ele correu, que ele marcou. Não é mais aquele cara que, por exemplo, igual você falou, Boquita, deu exemplo muito bem. O cara que espera a bola ali pra armar uma jogada, pra dar um passe. Não, ele tem que marcar, ele tem que pensar, ele tem que criar, ele tem que fazer tudo, né? E o Garro fez uma partida excelente contra o São Paulo, né? Se entregando. E o que eu, tipo assim, mais vejo diferença, né? Eu também... inclusive, eu acho que eu sou mais velho que você. Mas o que eu vejo muito de diferença antigamente para hoje é exatamente isso, o espaço. Né? O espaço que você tem, né? Você falou que, né, da sua carreira de treinador, tudo mais, enfim. Antes da pergunta do nosso querido amigo ali, o que eu mais sinto falta hoje, assim, é o espaço que o camisa 10 tinha para pensar, para organizar a jogada, para achar o atacante. Hoje em dia é tudo muito rápido, o campo é muito compacto, né, parece. Hoje as equipes brasileiras estão tentando copiar a Europa, né? Então você vê que é um jogo totalmente compacto, que não tem espaço, ainda mais você sabendo que vai jogar contra um adversário que tem um atleta desse nível, que você não pode dar o mínimo de espaço. Sim. O treinamento já sabe que é para
não deixar esse cara respirar, né? Então isso dificulta também para um cara que tem qualidade, que precisa desse espaço para achar uma bola. Até porque também, quando a bola chega no pé desses caras, não é ele que tem que achar o passe, né? É os companheiros que dá a opção para ele poder achar. Então, fica mais difícil mesmo para essa rapaziada. E por isso que dificilmente hoje a gente vai ver esses caras, esse espaço Que o camisa 10 tem, né? que o camisa 10 tinha um tempo atrás, né? Que às vezes o cara tinha pelo menos um segundinho para ele poder pensar e achar a melhor jogada. Hoje, se o cara não já, antes da bola chegar, ele não já saber o que vai fazer com a bola, ele vai ficar para trás. É isso. Seu nome, meu querido? Sou o Rodrigo e eu... Rodrigo? Aham. Você já marcou alguns gols na sua carreira, né? E qual foi o gol mais marcante pra você, que você vai levar pra frente, pra sempre na sua vida? Olha aí, obrigado, Rodrigo, pela pergunta, né? Cara, que interessante, né? Você é um volante, fez alguns gols, né? Também lembro também de alguns. Reproduzindo a pergunta do Rodrigo, qual foi o gol mais importante da sua carreira? Qual mais te marcou? Bom, pra mim são dois, né? O meu primeiro gol como profissional aqui no Corinthians, contra o Mojimirim, lá no Pacaembu. E um do CSA também, que era um campeonato alagoano contra o Asa, que faziam 10 anos que não conquistava o campeonato estadual. No último segundo, a gente estava sendo eliminado na semifinal, e no último segundo eu acertei um chute, fiz o gol e o juiz acabou o jogo. Então são dois gols na minha carreira que me marcaram bastante, assim. E aí, agora, não falando exatamente de Rafael Boquita, como jogador, qual gol você mais vibrou, não como torcedor, tá? Como jogador. Por exemplo, você vivenciou o gol do Ronaldo ao seu lado. Mas, por exemplo, qual gol como jogador que você mais vibrou? Eu acho que os gols que eu mais vibrei foi contra o Inter na Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil? Final da Copa do Brasil, lá no Beira-Rio. Nós com a vantagem de 2 aqui. No primeiro tempo a gente fazer 2-0, então já tinha encaminhado o título, né? Então acho que esses dois gols do André Santos e do Jorge Henrique. Eu ia falar isso. Porque eu tava no jogo daqui, que foi o gol até do Ronaldo, o Fenômeno fez no Pacaembu. E na volta, se eu não me engano, foi o Jorge Henrique e André Santos. André Santos e Jorge Henrique que fizeram os gols. Então foram esses dois gols, até porque um título da Copa do Brasil é sempre muito importante, né? Então eu fico com esses dois gols aí. Pô, e que gols, né? Que gols. Gente, obrigado aí pela pergunta, meu querido. Quem tiver mais perguntas aí também, só vir aqui no microfone. E Boquita, igual você falou, né? Você teve passagem por alguns clubes aqui no Brasil. Claro que o maior, com todo respeito aos demais, foi o nosso querido Esporte Clube Corinthians Paulista. Numa época recheado de jogadores bons, né? Um futebol diferente também do que é hoje, igual você falou, né? Até pela sua, né, agora pela sua trajetória de treinador e tudo mais. Se você pudesse escolher um momento no futebol, né? Não tô nem falando do ano não, que foi 2009, que foi mágico pra você. Aquele momento que mais te marcou no futebol, se alguém chegasse, se Deus chegasse em você hoje e falasse assim, Boquita, qual que foi o seu momento mais marcante que você tem no seu coração no futebol? Qual que foi? Eu acho que é o ano de 2009, né? O ano de 2009 para mim é um ano mágico. E realizar o sonho de criança em um combo completo, né? Que é profissional, no Corinthians, no maior clube do Brasil e do mundo, e poder conhecer o Ronaldo, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que seria no
no dia que eu me apresentei no profissional, sentado ali no vestiário, o treino marcado para 3h30, eu 2 horas já estava pronto. Ansioso. 2 horas eu já estava pronto lá na minha caixinha, lá no meu armário. E de repente escuto a voz do Ronaldo vindo cumprimentar. Então eu acho que seria esse momento que, sem dúvida, foi muito marcante na minha carreira, na minha vida, não só na minha, né, como da minha família, Com certeza. do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, que realizei o sonho não só meu, como de toda a minha família. Pô, que legal. E falando da sua posição, né? Antes de você virar um jogador profissional, quem foi, assim, volantes, que foi sua posição, assim, que você mais atuou, que você se inspirava? É que, na verdade, quando eu subi, eu jogava de meia, né? Aham. E aí eu sempre fui me adaptando, ou jogava de meia ou de segundo volante. Mas na época que eu assistia, era um cara que eu gostava muito, era Rincon Sim. e o Riquelme, né? Que eram os caras que faziam a diferença e eram os caras que eram minha referência para me espelhar e tentar reproduzir o que eles faziam dentro de campo. E realmente, você falou Dois craques, né? Não tem dois jeito. craques, pelo amor de Deus, né? Quem entra na maioria das seleções mundiais aí, tudo que é isso, o Riquelme e o Rincon, então nem se fala o que ele fez aqui com a camisa do Coringão, que é isso, cara. Que um dos maiores da nossa história, inclusive. E você não chegou a jogar na Neoquímica Arena, ou jogou já? Eu vim contra, né? Do Brusque? Não, contra o Marília. Infelizmente eu vim contra no Campeonato Paulista. Então minha época foi no Pacaembu, né? Então aqui eu vim uma vez contra e não tive boas felicidades aqui. E já veio torcer aqui, como torcedor aqui na Neoquímica Arena? Eu já vim algumas vezes. Como eu falei, o Corinthians é marcante na minha vida, então eu me sinto em casa, até porque jogo lá no Associativo, né? Com a rapaziada do Associativo, com o Rafa, com o Brahma lá, então... Sim. Então eu tô sempre pelo clube, sempre vindo acompanhar. Então, para mim é uma felicidade sempre tá aqui e relembrar esses momentos que eu vivi. Então, para mim quando eu tô aqui, eu tô feliz. É mágico, né, cara? É Sem mágico. dúvida, aqui me traz felicidade. E assim, ó, tem um bate-bola, o Boquita, que eu faço com todos os ex-jogadores, as pessoas que vêm aqui. Eu quero fazer com você também. Antes de fazer esse bate-bola, até pra gente ir pra reta final da nossa resenha, o Rodriguinho, né, que jogou aqui em 2015 e tudo mais, ele fez a nossa resenha aqui, depois assistiu o jogo comigo aqui do Lounge. Ele falou que, não só na arena, né, em todos os estádios, que o barulho lá dentro é muito grande. E a gente não consegue ter essa dimensão. Claro que a gente tá aqui, a gente vê as organizadas fazendo barulho, mas que parece que lá dentro o barulho é muito maior. É assim mesmo ou não? Eu acho que a torcida do Corinthians, aonde for, vai fazer mais barulho, cara. Não tem jeito. E não vai ser só o Rodriguinho que vai falar isso. Você pode ver em várias entrevistas aí, perguntam, ídolos de outros clubes, pergunta qual é o lugar mais difícil de se jogar e mais barulhento. Sempre vai ser o Corinthians, aqui na Neoquímica, no Pacaembu, sempre acho que jogar contra o Corinthians sempre vai ser o lugar mais difícil do Brasil, não tem jeito. Que isso. E pro bate-bola final aqui da nossa resenha, antes da gente finalizar, esse bate-bola eu faço com com todos os nossos convidados aqui. Claro que esse bate-bola é para um torcedor corintiano, mas acredito que qualquer um possa responder isso, né? Mas pelo amor que você tem ao Corinthians, por tudo que você viveu no Corinthians, desde os 14, 15 anos, passando com o Ronaldo Fenômeno, sendo campeão, eu acho que para você vai ser, entre aspas, fácil responder isso, tá? Então vamos lá. Falta 45 minutos do segundo tempo, jogo empatado 0-0. A falta na meia-lua ali, bem no meio, nem pra esquerda nem pra direita.
Você tem que escolher quem cobra essa falta. Marcelinho Carioca ou Neto? Marcelinho Carioca. O maior da história, né? O maior cobrador da história. Pra mim é. Agora, invertendo. Pênalti. Último minuto, você pode escolher quem pega esse pênalti. Eu falava antigamente só 2 opções, agora eu tô falando 3. Tá. Dida, Cássio ou Hugo Souza? Quem pega? Pra mim, o Dida. Dida era monstro pegando E pênalti. eu joguei com o Dida na portuguesa, então. Jogou? Eu joguei, tive esse privilégio Era também. muito bom. Nos Técnico, pênaltis, né? pênalti é absurdo, cara. Treinava com ele pênalti. A hora que ele abriu os braços, era o espacinho mínimo que tinha, assim. Então, Onde eu chuto aqui? aonde você chuta, era fechar o olho e chutar. Então, acho que pênalti pra mim o Dida. Pênalti Dida. Mas são 3 pegadores de pênalti, né? Monstros. Tem jeito, né? Monstros. Você não jogou com a camisa do Corinthians, mas Pacaembu ou Neoquímica Arena? Hoje, Neoquímica Arena. Arena? Arena. É nossa, né? É, Pacaembu tem várias histórias. Cara, meus primeiros títulos que eu assisti foram no Pacaembu. sim, hoje é. Aqui a Neoquímica tá maravilhosa, né? Então, e é nossa casa. Então tem que ser aqui, não tem jeito. Não tem jeito, né? Se você pudesse escolher uniforme 1 branco ou uniforme 2 preto? Preto, sem dúvidas, pra mim também. Cara, eu acho que o Corinthians lançou recentemente as Esse preto camisas e branco novas. é maravilhoso. Cara do céu, velho. A camisa branca é bonita? É bonita. O casal aqui com a camisa branca é linda, linda. Mas a preta, velho, que é uma sacanagem a camisa preta do Corinthians, velho. É impressionante. Eu acho que qualquer camisa preta do Corinthians, pra mim, Eu até tava falando com meu primo, com a minha namorada agora há pouco. Eu acho a camisa All Black do Corinthians a mais bonita da história do Corinthians. A toda preta. Claro, a listrada é clássica, né? É linda a camisa. Essa também que o pessoal tá ali eu falo que é da Holanda, né? Porque é meio preto e laranja, Memphis Depay. Vai, Boquita! Mas, gente, então, camisa 2 preta. preta, camisa 2. Ela Tá. é maravilhosa. E pra finalizar, eu quero que todo mundo responda junto, antes do nosso grito final. Eu acho que eu sei o que ele vai responder, mas não dá pra ter certeza, porque muitos 6 jogadores que vieram aqui responderam outro. Porque depende muito da época. Eu queria saber da sua época, tá? Não hoje, da sua época. De quem era mais gostosinho ganhar? Do Palmeiras ou do São Paulo? Vocês. Palmeiras ou São Paulo? É 100% aqui, mas quero saber da sua época. Porque eu vou te dar um exemplo. O Gil Ponta falou São Paulo. Acho que, se não me engano, o Chicão falou São Paulo. Porque naquela época era mais difícil ganhar do São Paulo. Na sua época, de quem era mais difícil e melhor ganhar? Na minha época também era o São Paulo. Era. Não, é o nosso maior rival, é o Palmeiras, mas na nossa Naquela época, o mais gostoso de ganhar era do São Paulo. Porque era mais difícil, era um time mais. Hoje, depois de um tempo, o Palmeiras começou a ganhar tudo, mas naquela época o Palmeiras tava numa draga. O Palmeiras não era um time que. Um super time, né? Super time, então era mais difícil o São Paulo, então era sempre jogos, né, complicados e ganhar deles, principalmente lá na casa deles, era para nós maravilhoso. Seu nome, meu querido? É Anderson. Anderson, faça a sua pergunta pro Boquita pra gente finalizar. Boquito, como é jogar com o Marcelinho Carioca? Como é que é? Como é jogar com o Marcelinho Carioca? O Marcelinho, eu não cheguei a jogar, né? A gente jogou um jogo junto, que foi um amistoso no Pacaembu, se eu não me engano, contra o Huracan, eu acho. Sim, contra o Huracan. Contra o Huracan, né? Então, eu tive o prazer de jogar com ele poucos minutos. É um ídolo da nossa história aqui. Pra mim, Cauê, o maior. Então, infelizmente, eu não tive esse privilégio de jogar com o Marcelinho. Joguei com o filho dele, que é bem parecido, o Lucas. Então, infelizmente, eu não vou poder te responder. Obrigado. Valeu, obrigado pela pergunta aí. Gente, queria agradecer novamente o pessoal aqui do Lounge, o pessoal que tá nos acompanhando via YouTube também.
Quem ainda não deixou o like, deixa o like, se inscrevam, né, no nosso canal Resenha do Lounge. Muita coisa boa. Temos apenas mais 2 jogos antes da Copa do Mundo aqui na Arena, né? Contra, se eu não me engano, Atlético Mineiro e Platense. Depois vai ter a parada para a Copa do Mundo. E, gente, agradecer a todo mundo que tá aqui. Peraí que eu acho que eu recebi no ponto eletrônico aqui, ó. Não falamos ainda. Não falamos ainda. Mas o Rafa perguntou aqui, ó. Ó, quem manda na bagaça é o Rafa. Se o Rafa falar, tá falado. Obrigado, BPC Eventos, por fazer tudo isso acontecer. E ainda não falamos, então, pra finalizar, nós vamos falar. Eu não sabia, inclusive. Tô sabendo aqui pelo ponto eletrônico celular. Você fez o gol 10.000 da história do Corinthians? Foi. Eu tive esse privilégio, né? Rapa, conta pra nós essa resenha antes de finalizar, ué. Foi. Acho que foi, se eu não me engano, foi contra o Atlético Mineiro no Pacaembu. Eu fiz e foi até um gol bonito de uma vitória nossa contra o Atlético. E eu também nem sabia disso na época, né? Ninguém sabia muito assim. E aí eu fiz, e aí depois fiquei sabendo disso. Então, pra mim, é um privilégio de ter ganhado títulos e ter feito o gol 10.000 da história do Corinthians. E ter marcado a história, né? Gente, obrigado a presença de todos, obrigado quem tá em casa também. Agradecer novamente nossos patrocinadores, Sagrada Família Saúde e a Blackline Studio Tattoo. Bora torcer demais pro nosso Coringão. Espero que possamos fazer um grande jogo. Obrigado, irmão. Obrigado, Boquita, por essa resenha. Está convidado sempre que quiser frequentar aqui o Lounge. Cara, legal demais. Parabéns pela sua história. E parabéns por ter honrado sempre o nosso manto, que é a coisa mais importante dessa vida. Obrigado, irmão. Uma salva de palmas pro Boquita aí, gente. Valeu. E pra finalizar juntamente com o Boquita aqui, tem que ter aquele Vai Corinthians, né? Então no 3, eu quero que todos vocês gritem aquele Vai Corinthians pra mandar boa energia pro time, pra temporada, pra todo mundo. Pode ser, Boquita? Claro, Bora, no opa. 3, hein? 1, 2, 3. Vai, Corinthians! Obrigado, gente! Vai, Corinthians!